Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai, de curvas é feito todo o universo curva de Einstein. É quase impossível alguém nunca ter visto, conhecido ou ouvido a respeito de algum projeto de Oscar Niemeyer. O arquiteto tem registrado mais de 600 projetos espalhados pelo Brasil e no mundo. Por 7 décadas, ele projetou o mundo afora, espalhando sua criatividade em forma de curvas, concretos e ideias que fugiam aos conceitos padrões, deixando-o marcado na história da arquitetura moderna. A produção do arquiteto iniciou-se em 1935, ano que se graduou na Escola Nacional de Belas Artes. Ele tinha a capacidade de criar beleza a partir de um método de trabalho absolutamente racional, metódico e obstinado. Ao analisar sobre Oscar, é possível dividir suas obras em 2 períodos. Primeiro período, Pampulha-Brasília. Segundo período, posterior à capital brasileira. O grande divisor de águas na vida de Oscar foi quando o escritório de arquitetura no qual ele trabalhava foi escolhido para projetar a sede do Ministério da Educação e Saúde, a pedido do então ministro Gustavo Capanema, equipe composta por Lúcio Costa e Le Corbusier. Capanema foi quem apresentou Oscar para Juscelino Kubitschek, firmando uma parceria que mudaria a história da arquitetura do país, a construção do Complexo da Pampulha e, com a posse de JK para a presidência da República, a então capital do Brasil, Brasília. Nota-se uma grande influência de Le Corbusier nas primeiras obras de Niemeyer. Porém, pouco a pouco, o arquiteto adquire sua marca. A leveza das formas curvas cria os espaços que transformam um projeto em ambientes inusitados. Portanto, harmonia, graça e elegância são os adjetivos mais apropriados para o trabalho de Oscar Niemeyer. Ele foi pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado. Estilo. Oscar Niemeyer gostava de trabalhar com formas arredondadas e, ao longo da sua trajetória, tornou-se dono de um estilo único que privilegiava as formas monumentais, simbólicas e esculturais. Em algumas ocasiões, ele manifestou que se inspirava na natureza e nas curvas para criar os seus projetos. Sua primeira obra autoral foi a Obra do Berço, em 1935, no Rio de Janeiro. A planta é livre graças à estrutura de concreto armado, que também permite flexibilidade de liberdade na fachada. No térreo, a estrutura aparece como pilotis, criando uma pequena marquise debaixo da fachada frontal. Já em 1940 e 1944, Oscar projeta, por encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o conjunto arquitetônico da Pampulha, que se configura em um marco de sua obra. Convite feito, convite aceito. Niemeyer trabalhou 9 meses nos projetos da construção inaugurada em 16 de maio de 1943, com a presença do presidente Getúlio Vargas, que andou de barco na lagoa. Engenharia e o estilo nas obras de Niemeyer. Uma característica básica da obra de Niemeyer é o uso ousado e habilidoso de curvas, fato que contribuiu para a sua reputação como criador de formas explorando muita plasticidade do concreto armado. Para entender qualquer obra específica de Niemeyer, é preciso entender os elementos que a compõem: lajes, escadas, paredes, apoios e coberturas. Lajes. Oscar usa com perícia lajes contínuas ou perfuradas com bordos curvilíneos. O edifício Niemeyer, por exemplo, apresenta lajes que multiplicam verticalmente e se intercalam com anéis paralelos de bordos concluentes que atuam como quebra-sóis. Escadas. As escadas e as rampas de acesso são desenhadas como objetos focais grandiosos e altamente representativos em espaços de dupla altura, enfatizando o movimento de subir e descer de um piso para o outro. Paredes. Niemeyer explora as possibilidades da planta livre com muita habilidade e sutileza. Ele usa paredes e parapeitos curvos verticais sob laje com bordos curvilíneos. Paredes curvas costumam diferenciar núcleos de circulação exteriores. Esses volumes arredondados são os elementos de composição recorrente. Apoios. O uso de curvas em apoios inclui tanto a coluna cilíndrica quanto as colunas ramificadas. A primeira tem seção circular. As últimas podem ser V e W, ou composta de uma peça vertical e uma mão francesa. Os palácios governamentais de Brasília deram pretexto para algumas colunas variadas e uma série espetacular de arcos ou arcadas. Coberturas. Nas obras de Niemeyer, essas podem ser classificadas em 3 categorias: cascas abobodadas, cúpulas e todos suspensos.
sempre implicando uma chapa arqueada ou estampadas. Cúpulas e cascas bordadas, saindo do chão, também fornecem vedação lateral. Algumas casas se associam com exoesqueletos. Projetos fora do Brasil. Em 1964, o arquiteto passou a enfrentar dificuldades para realizar seu trabalho dentro da nossa nação. Houve um aumento da demanda de projetos no exterior e depois que os militares no poder recusaram sua proposta para o aeroporto da capital federal, ele radicalmente parte para o alto exílio na Europa. Seu escritório foi transferido para Paris e com isso continuou projetando, principalmente para países como França, Argélia, Itália e Israel. Alguns dos seus edifícios projetados nessa época são muito conhecidos, como a sede do Partido Comunista Francês. Congresso Nacional. Na construção do Congresso Nacional, Oscar tinha como objetivo reunir o complexo de forma racional e econômica ao problema, sem causar prejuízo à independência dos setores, permitindo ainda garagem, restaurante, biblioteca, sala de estar e etc. O palácio consiste em um edifício principal, na horizontal, que serve de plataforma para as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. Atrás do edifício principal e entre as duas cúpulas se encontram duas torres de 28 andares. Uma delas pertence à Câmara e a outra para o Senado. Oscar Niemeyer, um brasileiro que cultivou a simplicidade e foi grandioso, concreto, moderno, eterno.